a presença dos pares. Peço à nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 72ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 2019, na sala das comissões, deputado Solon Manaus, às 16 horas e 59 minutos, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presentes os deputados Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Hamilton Filho, Thales Barreto, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, delegado Humberto Teófilo, Carlos Salim, doutor Antônio, Jefferson Rodrigues, Thiago Albernaz, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos de número... A seguir, o presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatados com o voto em separado do processo de número 4782/19, rejeitado o parecer do relator e o voto em separado apresentado pelo deputado Hélio de Souza e com pedido de destaque para sua votação. Deferido o destaque, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Pela ordem, foi devolvido o processo 5364/19, com voto em separado de sua autoria favorável à matéria, submetido à discussão e votação, foi aprovado. Com o voto contrário da deputada Leda Borges. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na votação presente ata, que lhe deixada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida, encerrada. Deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, vou colocar um veto aqui, 6826, de um projeto de autoria do deputado Amaury Ribeiro. O relator foi o deputado Hélio de Souza pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5304. Esse projeto de autoria do deputado Alisson Lima dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção das turmas presenciais e da divulgação do processo de matrícula do Programa de Educação de Jovens e Adultos, EJA, pela Secretaria Estadual de Educação. Vinícius Siqueira, relator pela aprovação, está em discussão. Vista o deputado Humberto Teófilo. 6778. Veto. Deputado Vinícius Siqueira, distribuído ao deputado Henrique Arantes pela rejeição do veto. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordar, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5719. Chica GL, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria. Vinícius Siqueira e delegado Humberto não se manifestaram no pedido de vista. Está em discussão. Relatório pela aprovação. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 2723, Alisson Lima. Dispõe no âmbito do Estado de Goiás a criação do programa Emprego Cidadão para a população em situação de rua. Virmontes Cruvinel, relator pela diligência, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Aprovada a diligência. Relatório conclusivo, deputado Virmontes Cruvinel, é pela aprovação da matéria, está em discussão. É encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Senhor presidente, é para devolver o processo 7034. 7034, de autoria do deputado Lissauer Vieira e deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre a rescisão do contrato de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, número 03/2000, firmado com a CELG, distribuidora Sociedade Anônima CELG, CELG-D e A, respectivamente, em campação do serviço. Senhor presidente. Vossa Excelência. Eu fui designado por Vossa Excelência para relatar a emenda em plenário que fez o deputado Cláudio Meirelles. Certo? O nosso parecer é favorável, viu? Senhor presidente. Obrigado, deputado Álvaro. É o projeto da Enel, que Vossa Excelência foi só que Vossa Excelência estava aí ouvindo o líder do governo, que isso é normal, não tem problema. Eu queria dizer a Vossa Excelência que, se possível, consultasse esse plenário para que nós pudéssemos votar aqui nessa reunião. Eu consulto o plenário para a possibilidade da inclusão da matéria 7034, que se trata
do projeto referente à Enel. Deputados concordarem e permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3949, esse projeto, delegado Eduardo Prado, lei 10.460, de 22 de fevereiro de 88, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás. Virmondes Cruvinel, relator pela aprovação, está em discussão. Vista. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Senhores, nós vamos colocar então o projeto, conhecido projeto da Enel, do deputado Lissauer Vieira e deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre a rescisão do contrato de concessão para prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, firmado com a CELG Distribuição S.A., CELG-D, e respectiva encampação do serviço. Esse projeto foi emendado em plenário. Deputado Álvaro Guimarães, ele analisa que a emenda apresentada em plenário entende que deva ser acolhida, porquanto não altera a essência do projeto. Ao contrário, traz segurança jurídica ao especificar um prazo dentro do qual o governador do Estado deve especificar os procedimentos necessários à encampação. Pelo exposto, manifesto-me pela aprovação da emenda em plenário, apresentada pelo ilustre deputado Cláudio Meirelles. Esse é o relatório do deputado Álvaro Guimarães, que eu coloco em discussão. Vice-presidente. Pode discutir a matéria, deputado. Senhor presidente. Vista ao deputado Hélio, deputado Hamilton. Vinícius, deputado Hamilton, delegado Humberto Teófilo. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Eu compreendo o pedido de vistas dos nobres pares, inclusive regimentalmente. Agora, o desserviço que essa empresa está prestando para os consumidores em Goiás é enorme. Gostaria de pedir aos pares que ora pediram vistas que possam analisar se houver emendas para contribuir. Tenho certeza que engrandecerá o projeto. Mas não podemos protelar mais essa votação. A população do nosso estado, os consumidores, não suportam mais. Então, gostaria de fazer esse pedido, com gentileza, para os pares, que assim que possível, devolvam o projeto para que possamos apreciar na próxima terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. E se tiverem emendas que possam contribuir, ficaremos extremamente satisfeitos. Questão de ordem, obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Hélio Souza. Senhor presidente, eu acho que falar da Enel é pouco, porque realmente é uma decepção como empresa numa área vital para o Estado. Sem ninguém tem dúvidas. Eu acredito que é impensável o que está acontecendo. O massacre que ela está fazendo para a economia goiana e levando ao desespero todos os tipos de produtores e da população realmente é preocupante. Um vídeo que esteve vinculado lá no WhatsApp, na região de Itapaci, mostra um fazendeiro que leva o seu latão de leite, joga dentro da empresa para mostrar a decepção e a agressão que ele está fazendo nos lares goianos. Mas este é o mérito. Agora, o outro mérito, senhor presidente, é que me leva e me dá grande preocupação, é que, não tem dúvida, todos os canais que eu procurei, a nível de Procuradoria da Casa, a nível, aonde quer que seja, é uma matéria inconstitucional. Eu vejo que, mais importante que aprovar, que não vai encontrar segurança jurídica em momento algum para ser mantido esse projeto, eu acho que nós tínhamos que fazer uma menção da maneira que for possível legalmente de repúdio a essa empresa, e eu não tenho dúvida, 41 deputados vão assinar, porque é impossível que se busque apoiar essa empresa, ela não merece. Agora, não adianta nós tentar medidas que não tenham embasamento jurídico, que nós vamos perder. Agora, tem saída, e a saída, ela está, como a gente sabe, como é uma autonomia federal, ela está em Brasília,
E eu entendo até que o governador Ronaldo Caiado tem sido muito forte nessa questão. Ele está buscando o caminho, que ele sabe que o caminho que pode resolver é a nível de legislação federal. Eu não tenho dúvida que a Enel é um grande prejuízo para o nosso Estado. Questão de ordem, deputado Vinícius. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares. Só para acrescentar aqui as palavras um pouco do doutor Hélio também, estive, senhor presidente e deputado Bruno, que é um dos autores da matéria, estive em Senador Canedo semana passada, lá no IFG, capacidade para atender 1.300 alunos no Instituto Federal, e hoje, infelizmente, Bruno, o Instituto Federal só está atendendo 300 alunos, porque se ligarem as luzes das outras salas, cai a energia, porque está faltando um transformador para atender 1.000 jovens com iniciação, com o curso superior, o curso técnico lá em Senador Canedo. Então, é só mais um caso para trazer aqui do que essa empresa tem tratado os goianos, e não é só aqui em Goiás, viu? Onde a Enel está, as reclamações elas são assintosas também. Então, trazer mais essa indignação por minha parte. Fico um pouco preocupado com essa questão da legalidade, mas é um ato que já estou aqui me posicionando para que nós possamos, pelo menos, ter uma ação aí contra essas diversas manifestações que nós temos acompanhado aí, redes sociais afora, pela TV, pela rádio, etc. Então, fica aqui minha preocupação também e meu pedido de vistas nesse sentido. O duro é a gente chegar à conclusão que era feliz e não sabia. E olha que a situação da CELG era de mal a pior. Mas tem aquele ditado que nada que não possa ser piorado. Foi o que aconteceu, infelizmente, né? A situação da Enel e essa casa, enquanto representante da sociedade, deve dar as mãos ao contribuinte, ao povo do estado de Goiás, a produtores, a indústrias que não se instalam aqui por conta desse desmando que esta empresa, deputado Hélio, infelizmente implantou aqui no estado de Goiás. Conversando reservadamente com um dos seus diretores, ele me admitiu, deputado Hélio, que a empresa demitiu um número enorme de servidores. Eu perguntei, escuta, e o que está acontecendo na zona rural? Ele falou, não, aí é pior ainda, porque demitiu exatamente as pessoas que conheciam o estado na palma da mão. Então, aquele problema, ele disse, deputado, sempre aconteceu o problema, só que como as pessoas já estavam habituadas ao problema e conheciam o estado, esse problema era resolvido, no máximo em 1, 2 dias. E hoje, infelizmente, a gente tem essa constatação de 11, 15, 20 dias. Infelizmente, deputado Hélio, o que essa empresa está fazendo no estado de Goiás, realmente nós temos que estar unidos, Assembleia, população, governo, porque a população espera uma resposta de nós. Vossa Excelência. Senhor presidente, eu sou testemunha de um fato da incapacidade que hoje a Enel tem, a questão de administração. Um procedimento que muitas vezes se desarma, através do bastão que cai, gasta 24 horas para um procedimento que dura 5 minutos. Agora, esse não é só a questão. Eu vivenciei um fato que a primeira propriedade era minha, fazia mais de 24 horas, foram até lá, armaram de novo o sistema e legalizou a minha situação. Comuniquei que tinha mais 2 moradores à frente, a 500 metros e o outro a 1.000 metros, que também tinha o mesmo problema. O rapaz responsável falou que ele não poderia ir porque não tinha autorização. Ele estava autorizado a ir até aquele local e pronto, e é o que ele iria fazer. Esta é a empresa que eu entendo a indignação e eu entendo a razão desse projeto de lei. É a questão que eu analiso. Agora, o outro lado eu já me posicionei e vamos torcer que ela realmente não mais preste serviço a Goiás, da maneira que não traga nenhum risco jurídico.
E eu gostaria até de dar minha nota, senhor presidente. De 0 a 10, eu dou 0 para a Enel como empresa de distribuição de energia. Senhores, processo 6915, Virmontes Cruvinel. Distribuído ao delegado Humberto Teófilo, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Mais um veto, é o 6210. Esse projeto é de autoria do deputado Álvaro Guimarães. O relator foi o deputado Diego Sorgato, relator pela rejeição do veto. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Se algum membro da CCJ tiver algum veto, quiser que seja apreciado na sessão, nós estamos abrindo essa possibilidade, essa oportunidade. 6377, deputado Diego Sorgato, expõe sobre a possibilidade do Corpo de Bombeiros e outros assemelhados a conduzirem pessoas feridas em acidente de trânsito ou vítimas de urgências médicas para hospitais conveniados. Henrique Arantes, relator pela diligência ao Conselho Estadual de Saúde, está em discussão. Vossa Excelência. Cabe vista nessa matéria? Cabe vista. Gostaria de pedir vista essa matéria aí. Vista ao deputado Diego Sorgato. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto. O nosso secretário de Turismo se encontra na casa, vou recepcioná-lo. Gostaria de pedir para o deputado Álvaro Guimarães que possa assumir aí provisoriamente a liderança de governo, que já lhe cabe muito bem. E uma outra questão, doutor Hélio, eu entendo que o projeto de encampação, ele é pertinente, ele é constitucional, é o meu entendimento. Por mais que alguns juristas tenham apresentado críticas com a possibilidade de inconstitucionalidade, o deputado Paulo Trabalho fez um relatório na comissão mista, um relatório muito bem elaborado, mostrando a legalidade. O deputado Cláudio Meirelles apresentou 2 emendas que também buscam a contribuir para a legalidade da matéria. Havendo a sanção por parte do governador, eu entendo que terá sim total eficiência. Então nós estamos trabalhando para mostrar à sociedade que nós, deputados, também estamos indignados com essa empresa que está prestando um desserviço a Goiás. Então eu vejo que a matéria é sim constitucional, é legal, até mesmo porque a casa, ela analisa não apenas o caráter da constitucionalidade, mas também da justiça. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E é justo que o Estado de Goiás assuma, através da CELG-GIT, esse controle e, dentro de um período, possa realizar um novo processo licitatório, indenizar a empresa italiana Enel, sem nenhum prejuízo aos servidores desta empresa, sem nenhum prejuízo à empresa italiana Enel e melhorar a qualidade do serviço prestado ao consumidor. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos trazer e dar prejuízo a ninguém. Só não pode ser prejudicada da maneira que se encontra a população do nosso Estado, a população que nos elegeu. Então eu entendo que a matéria é constitucional, tem um caráter de justiça e a redação está sendo aprimorada. Essa é a minha análise. Por isso, eu gostaria de pedir a compreensão de todos para que na próxima semana possamos votar favorável. Presidente, se me permite passar ao nosso líder, primeiro secretário eleito, Álvaro Guimarães. Questão de ordem, presidente. Deputado Humberto Teófilo. Só devolvendo aqui o projeto final 5744 com voto separado. Ok, deputado Diego Sorgato. Também para devolver um processo número 6800 devidamente relatado. E tem aqui, presidente, eu queria fazer um pedido. O deputado Bruno Peixoto, que é líder do governo, devolveu à vista de 2 projetos meus, 5718 e 5927. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para incluir na pauta. Está devolvido todo e qualquer pedido de vistas e projeto do deputado Diego Sorgato. Ok. Obrigado. Não apenas...
1814, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre o prazo para baixa de gravame e as devidas penalidades pelo atraso das instituições credoras. Presidente, queria pedir vista desse processo também, que tem uma alteração que eu quero fazer aí, que foi solicitada pela FEBABRAN. Ok, distribuído ao deputado Henrique Arantes, relatório pela aprovação está em discussão, vista ao autor da matéria, deputado Diego Sorgato. 3962. Rafael Gouveia, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Esportiva Cantera México. Deputado Caio Salim, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. 4603, Alisson Lima, define normas sobre a transparência da ordem cronológica das filas do sistema de regulação em relação à marcação de exames, consultas e cirurgias. Deputado doutor Antônio, relator pelo apensamento ao processo número 5078, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem pelo apensamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. 6105, Bruno Peixoto, altera a Lei 18673, de 21 de novembro de 2014, que dispõe sobre serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Delegado Humberto, relator pela aprovação, vista ao deputado Henrique, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. 6890, Lucas Calil e outros, concede título de cidadão goiano, que especifica ao senhor Francisco Ramiro Cavalcante. Thales Barreto, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. 6907, deputada Leda Borges e outros, concede título de cidadania a Aurinete da Silva Fiorentino. Deputado Thales, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 6141, Zé Carapô, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Assistencial de Goiás, sede município de Goiânia. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 6256, Bruno Peixoto, dispõe sobre priorizar mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos na emissão de laudos técnicos pelo Instituto Médico Legal. Deputado Major Araújo, relator pela aprovação, vista ao deputado Vinícius, sem manifestação. Relatório pela aprovação é que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5789, Virmontes Cruvinel, institui a política de incentivo de construção de barragens produtoras de água na bacia do Rio Meia Ponte para consumo humano. Distribuído ao deputado doutor Antônio, relator pela diligência Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, vista ao deputado Vinícius Henrique, sem manifestação. Então, a diligência que está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com voto contrário pela diligência, deputado Carlos Cabral. Exatamente. Eu li nos seus olhos. 6372, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 14.248, de 20 de julho de 2002, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos. Hamilton Filho, relator pela aprovação, vista o deputado Vinícius, em manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 6252, Wagner Camargo, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização em caráter de urgência para o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas e rural. Major Araújo, relator pela aprovação da matéria, vista o deputado Henrique, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. É, 5126, Alisson Lima,
dispõe sobre monitoramento no interior dos veículos de transporte escolares que exerçam suas atividades no município do estado de Goiás. Lida Boy, relator pela aprovação. Vinícius, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 5576, Leda Borges. Dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realizações de provas de vestibulares, concursos públicos ou privados, shows e outros eventos similares. Henrique Arantes, relator pela aprovação da matéria, vista o deputado Humberto Teófilo, sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5365, Alisson Lima. Dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% de vagas de emprego em obras públicas estaduais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Distribuído ao deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, visto ao deputado Hélio, Humberto Teófilo, sem manifestação, está em discussão. Para discutir a matéria, delegado Humberto Teófilo. Só me preocupa aqui uma situação, até interessante reservar 10% das vagas de emprego, quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Aí, de repente, nós temos um outro projeto que reserva 10% de vagas para negros, 10% de vagas para deficientes, mais 10% de vagas para... Se vai reservando vagas aqui, 10%, 10%, 10%, nós vamos atingir aqui 10% o pessoal de Lusiânia. E vai preenchendo, de repente, aqui não vai ter nem vaga mais, no geral, entendeu? Não vai ter vaga, 10% para umas. E nós vamos distribuindo aqui. Só me preocupa essa situação, nessa reserva de vagas, tá? E vamos ver, eu vou votar nesse sentido favorável, mas nós vamos ficar atentos nessas reservas aqui de vagas. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Eu observei aqui as palavras do deputado Humberto Teófilo e estava aqui recordando de outros mandatos nossos aqui. Ou essa legislatura, os deputados são trabalhadores demais, porque o número de processos que nós aprovamos aqui todos os dias é coisa de estranhar. Nunca houve, deputado Humberto, tantos processos, olha aqui. E são todos os dias, essa comissão nunca deixou de funcionar. Essa comissão, todas as terças e quintas, ela está aberta aqui, fora as reuniões extraordinárias, aprovando projetos de deputados. Eu penso aqui com meus botões, se todas as leis fossem respeitadas, como nós votamos aqui, certamente era um mundo velho de leis para ser respeitadas por esse Estado afora. Mas a gente cumprimenta os deputados, né, deputado Carlos? Cumprimenta pelo trabalho, pela vontade de querer fazer o melhor. Né? Deputados que querem 10%, como é que é, deputado Humberto? 10% de... O senhor já contou, já deu 110%? Já deu, passou já. Passou de 110% de vagas, né? Porque o Diego Sorgatos que quer 10% para Lusiana, eu vou querer 10% para Itumbiara também. Mas parabéns aos deputados, eu tenho trabalhado muito. Parabéns ao deputado presidente dessa comissão, né? Porque ele não tem preguiça, e quando ele está fora, ele nunca fica fora, mas quando se acontecer, temos Carlos Cabral aqui para segurar o bastão. E olha que nós temos priorizado aqui os relatórios favoráveis. Estamos priorizando os favoráveis, mas no fundo a gente não vence, viu, deputada Leda? Por mais que nos esforcemos aqui. 5943, deputada Leda, dispõe-se sobre a inexigibilidade de comprovante de compra de voucher, ingresso na entrada de casas de shows, campos de futebol, teatros e congêneres. Deputado Hélio Souza, relator pela aprovação. Vinícius Siqueira, Virmontes Corvinel e delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Presidente, o senhor acha que isso aqui vai servir também para casa de forró? Ué,
A autora está aí na sua cacunda. Deputada, não é com a matéria da senhora, né? Porque ele sabe por que eu estou fazendo a pergunta para ele. É que, de repente, presidente, pode ajudar o senhor, presidente. Viu? Eu só queria que o senhor tirasse essa dúvida aí. Quando a idade chegar, certamente será um dos endereços. Obrigado, presidente. Vossa Excelência. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 59-72. Deputado Gustavo Seba expõe sobre a apresentação da documentação comprobatória de efetivas providências do município quanto ao disposto nas alíneas A e I do inciso 1 do parágrafo único, artigo 4º da lei complementar. Distribuído ao deputado Irmão Cruvinel, relator pela aprovação. Vista ao deputado Vinícius, delegado Humberto, sem manifestação, está em discussão, é encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Ei, deputado Carlos. Se as pessoas se ocupassem do tempo para produzir para o Estado o mesmo tempo que dispensam a esses fake news, certamente o Estado estaria em outro patamar, deputado Hélio Souza. Senhor presidente, tem mente sana e insana também. Exatamente. Perfeitamente. Perfeitamente. 70-11, deputada Leda, obriga as empresas de grande porte do Estado de Goiás que possuam em seus quadros 60% ou mais de funcionários de sexo masculino a oferecerem anualmente palestras sobre o tema violência doméstica. Esse projeto distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6767. Essa matéria, deputado Diego Sorgato, expõe sobre a isenção de anuidade dos conselhos profissionais a recém-formados que não estejam exercendo a profissão. Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5568, delegado Eduardo Prado, institui no Estado de Goiás o selo Empresa Amiga do Consumidor. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 5404, Leda Borges, expõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas em braille indicativas no sentido do funcionamento de esteiras ou escadas rolantes no Estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputada Leda está liderando os processos. 6575. Tem trabalhado essa mulher. Aliás, tem trabalhado, não, sempre trabalhou muito. E brigando. Deputado Tiago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituição Universal de Águas Lindas de Goiás, sede do município de Águas Lindas. Deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7248, Henrique Arantes, concede título honorífico cidadão goiano a Vanderlei Caires Pinheiro. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 7203, Gustavo Seba, altera a lei complementar 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Hamilton Filho, relator pela aprovação da matéria. Vista. Aleda, Humberto e Carlos Cabral. 7254, delegado Humberto Teófilo, declara como patrimônio cultural e material a gastronomia e cultura do Festival Italiano de Nova Veneza. Deputado Hamilton, relator pela dirigência da Secretaria de Estado de Cultura e ao Conselho Estadual de Cultura. Vista, senhor presidente. Em discussão. Vista.
Vista a deputada Leda. Ela é o do Humberto Teófilo? Diligência? Eu só gostaria de entender a diligência, que está aqui declarar como patrimônio cultural e material gastronomia e cultura do Festival Italiano de Nova Veneza. Qual que é a diligência nesse sentido? Realmente não dá para entender, mas tudo bem. Eu para ela, presidente. Eu não ia aguentar aquela pressão. Deputado Carlos Cabral está na mira, Carlinhos. 6851. Carlos Cabral e outros. Da denominação ao próprio público que especifica rodovia 174 no sentido de Montevidéu. Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 6567. Júlio Pina. Concede título honorífico de cidadania, secretária Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, depois de um longo e tenebroso inverno, passamos a régua aqui nos projetos com relatório favorável. Agora vamos entrar nos que são pela rejeição, nos contrários. 1696, delegada Adriana Costa. Vossa Excelência, deputada Leda. Eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer, porque a nossa produção de projetos, ela nada seria se as comissões, principalmente a CCJ, não tivesse essa agilidade. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, parabenizar a equipe da CCJ, todos, viu? E porque se a gente está em primeiro no ranking de projetos, há também o trabalho todo dessa comissão, fazendo esse trabalho do senhor nessa celeridade. Então, muito obrigada em meu nome. A senhora tem recebido a nossa pauta, o andamento dos processos? Está muito bom tudo. Muito obrigada. Processo 1696. Delegada Adriana Corsi. Aplica a não incidência de imposto sobre transmissão, causa mortes e doação, imóveis de habitação de interesse social. Antônio Gomide, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno pela diligência da Secretaria de Estado da Economia, aprovado, voto separado em diligência, voto em separado conclusivo é pela rejeição da matéria, está em discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência, deputado. A autoria é da Adriana Costa. Tudo bem, obrigado. Encerrada a discussão, está em votação. Ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. Deixa eu só fazer uma pergunta a Vossa Excelência. O deputado líder do governo, ele tem uma prerrogativa de pedir vistas por último. Essa matéria, ela me parece uma matéria interessante. No entanto, está ali, ó, dia 9 de abril, relator deputado, dia 9, parecer favorável, dia 9 do outro mês, na primeira discussão, o Bruno pediu vistas, mas não está demonstrado que alguém tenha pedido vistas antes. Ele pediu vistas e apresentou um voto separado. Nós não teríamos direito de pedir vista nessa matéria, não? Não, eu vou retirar meu questionamento pelo fato de já ter havido pedido de vista, independente dele estar pedindo por último ou não. Não vai caber mesmo. Eu, refletindo melhor aqui, não cabe mesmo. Encerrada a discussão, está em votação. Vou discutir a matéria. Vai discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Interesse social, para habitação, interesse social, é necessário. Eu já fiz 2 regularizações fundiárias na minha cidade, isso aqui é muito interessante. É necessário o mesmo. Não, gente. Por isso que as sociais estão ficando para trás. Senhor presidente, eu tinha uma tendência a votar contra o parecer do líder do governo, porém eu pedi para discutir, para ler o parecer. E no voto separado que ele apresenta aqui, ele falou que há uma redundância, porque já existe a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, cujo artigo 79 diz que são isentos do pagamento de ITCD o donatário de lote urbanizado doado pelo poder público para edificação, unidade habitacional destinada à sua própria moradia. Então já existe lei, então eu vou votar com o voto separado do Bruno. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com o voto separado do deputado líder do governo permaneça como estão, os contrários manifestem.
Aprovado. O voto em separado, que é pela rejeição. 5244, Chico KGL. Altera na parte que especifica o anexo 1 da Lei 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo. Hélio Souza, relator pela rejeição da matéria. Está em discussão? Vista. Vista ao Álvaro, Carlos Cabral, delegado Humberto e Hélio Souza. Vossa Excelência. Perfeitamente. Não, senhor, para justificar porque eu fui pela rejeição, porque o deputado tem uma ideia interessante, que é criar o Goiás Empreendedor, só que é autonomia privativa do governador do estado. Então, no mérito, eu ficaria com o projeto, mas na constitucionalidade ele não pode E Vossa prosperar. Excelência zeloso como é. Estou preocupado. Exatamente. Depois que o Botafogo continua perdendo, a minha preocupação aumenta com medo de nós mudar, que a pontuação lá e dá problema para nós. Eu estou com medo ainda. Não. Esse medo, Vossa Excelência, não precisa padecer. 4805, Paulo Trabalho, torna obrigatório o uso de lâmpadas do tipo LED na rede de iluminação pública das rodovias estaduais e órgãos públicos. Deputado Álvaro Guimarães, relator pela rejeição, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Não tem nem daquela luz antiga. 3956, Rafael Gouveia, expõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias e shopping center no estado de Goiás, da presença de um profissional, tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, para atendimento às pessoas surdas. Antônio Gomide, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vossa Excelência. Vista. É importante, até porque essa comissão é transmitida ao vivo pela TV, deputado Carlos Cabral, é que aqui a gente está analisando se a matéria ela é constitucional ou não. É importante, porque a ideia de manter esse profissional na agência bancária realmente é uma ideia louvável, né? Mas como não se trata de uma matéria constitucional, porque eu fico sempre com um temor do relator e as pessoas imaginarem que o relator é contra o teor da matéria, a ideia, né? E não é. Aqui é a juridicidade. 4717, deputado Chico KGL, dispõe sobre a obrigatoriedade de pavimentação asfáltica e sinalização dos aeroportos do estado de Goiás. Carlos Cabral, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação. Vista o deputado Carlos Cabral. Álvaro, obrigando a asfaltar aeroporto, é isso? parece que é. Lá em umas tinha o campo de aviação, deve ser... Eu quero observar direitinho, por isso eu pedi vista. Tá eu estou igual o senhor, não estou sabendo, por isso que eu pedi vista. Ok. 1646, deputado Lucas Calil, institui o Fundo de Economia Criativa no estado de Goiás a outras providências. Vinícius Siqueira, relator pela diligência, Secretaria da Casa Civil, aprovada a diligência, relatório conclusivo é pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91. Essa matéria é de junho de 2018. Naquela época, foi distribuído ao deputado Lissau Vieira, que era membro aqui da CCJ. Relatório pela diligência, Secretaria da Fazenda. Aprovada a diligência. Isso em 2018. Setembro de 2019 foi desarquivado. Relatório conclusivo do deputado Álvaro pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4955. Alisson Lima, garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. Delegado Humberto Teófilo, doutor, relator pela aprovação da matéria. Aí um médico que já fez pelo menos uns 5.000 partos, deputado Hélio, votou em separado,
pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Deputados concordados, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Com o voto contrário do delegado Humberto Teófilo. Foi aprovado o relatório pela rejeição da matéria. 5366, Is Moreira, expõe sobre a gratuidade de estacionamentos localizados nos hospitais no âmbito do Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4931, Jefferson Rodrigues. Vedada a nomeação no âmbito da administração pública direta e indireta para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiveram sido condenadas por crime de abuso e violência sexual contra criança e adolescente previsto na legislação que especifica. Hamilton Filho, relator pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. 5371, Leda Borges, dispõe sobre o atendimento diferenciado para portadores de diabetes da Rede Estadual Saúde. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo. E ao doutor Hélio de Souza. 5542, Cairo Salim. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer o programa de apoio psiquiátrico, psicológico e de acompanhamento à atividade profissional destinada a policiais civis, militares, bombeiros militares, inspetores de segurança, servidores da administração e afins. Hélio Souza, relator pela rejeição da matéria, até porque não vai ter estande psiquiatra. Vista Vossa Excelência, que também é conhecedor da área. Não que tenha ficado louco ainda. Questão de ordem, senhor presidente. Daí para lá é um pulinho. Mais ou menos. A minha rejeição, ela acompanha o pensamento da Procuradoria da Casa. Sim. Agora, é porque seria privativo do governador. Mas se o deputado, no orçamento que temos agora, ele colocar uma emenda buscando esse objetivo, e uma vez sancionada, subentende que o governador aceitaria o programa. Então, sem rejeitar a emenda ao orçamento, ele poderia, então, abrir uma válvula para que esse programa fosse instituído. Muito obrigado, senhor presidente. Então, caiu nas mãos certas. Com certeza. Boa sorte, deputado delegado Humberto. 4568, Júlio Pina, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de alimentos para acompanhante de paciente internado em hospitais públicos ou privados. Vice. Recebeu o deputado Hamilton, relator pela aprovação. Vice o deputado Hélio. Voto separado do deputado Hélio é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vice-presidente. Não cabe mais. Em votação encerrada, deputados concordados permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Hospital particular ser obrigado a dar comida para quem acompanha é quase que acreditar em Saci Pererê. Estou de ordem, senhor presidente. Não vai acontecer jamais, né? Vossa Excelência, deputado. Não, se você soubesse quanto que um hospital, aqui é particulares ou público, né? Sim. Então pode estar atendendo pelo SUS. Provavelmente não deve ter mais do que R$5 para alimentação numa diária. É impraticável. É impossível. Impraticável. 1894. Alisson Lima, estabelece no âmbito estadual tempo máximo para as empresas que fornecem atividade econômica organizada através de cabeamentos a adaptar a estrutura de fornecimento do Estado de Goiás. Deputado Virmondes, relator pela diligência, a Enel e a FIEG. Aprovada a diligência, relator conclusivo pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 1523, Gustavo Seba. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás para conceder isenção de imposto sobre propriedade de veículo automotor e IPVA a veículos movidos à força motriz elétrica. Distribuído ao deputado Hélio Souza, relator pela aprovação. Visto ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno, pela diligência da Secretaria de Estado da Economia. Voto separado pela diligência aprovado, voto separado conclusivo do deputado, pela rejeição da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado com voto contrário, deputada Leda Borges. 5243, Wilde Cambão, dispõe sobre a criação do aplicativo Saúde Digital, no âmbito do Estado de Goiás.
Doutor Antônio, relator pela rejeição, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado, 51-19. Paulo César Martins. Vista. Dispõe sobre a criação da Galeria Topázio no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista ao delegado Humberto e Carlos Cabral. 4786. Deputado Henrique Arantes, institui o Conselho Estadual de Checagem de Fatos. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição da matéria, está em discussão. Vista a Vinícius e Carlos Cabral. 2698, Alisson Lima, susto decreto 9.445, de 9 de maio de 2019, que revoga os decretos 5.496, de 15 de outubro de 2001, que fixa as regras para o licenciamento ambiental de instalação de novos empreendimentos na bacia do Rio e Meia Ponte. Vinícius Sequeira, relator pela rejeição da matéria. Vista delegado Humberto Henrique Arantes, sem manifestação, a rejeição é que está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3882. Bruno Peixoto dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de ligação nova para o fornecimento de energia elétrica em área urbana e rural. Álvaro Guimarães, relator pela rejeição. Vista deputado Henrique Vinícius, em manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Muito obrigado à presença da assessoria dos deputados, muito obrigado aos membros titulares e suplentes dessa comissão. Eu declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Parabéns. Oi, deputado.